para você que está começando a investir em fundos imobiliários ou já tem alguns fundos imobiliários na sua carteira, esse vídeo é super importante para você. E nele a gente vai conversar sobre um método de avaliação de fundos imobiliários muito promissor que vai fazer a sua carteira crescer, fazer os seus dividendos crescer e fazer você procurar e enxergar bons ativos para você proteger a sua carteira de investimentos nesses fundos imobiliários. Você fazer boas escolhas e não ficar errando, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Quem investe em fundos imobiliários espera algumas coisas. Primeiro, a gente espera o recebimento mensal dos dividendos, pois assim a gente tem mais acesso a esse mercado imobiliário, comprando novas cotas, gerando renda passiva e fazendo ali a nossa carteira de investimentos realmente crescer. Mas o que um fundo imobiliário de tijolo deve ter exclusivamente? Eu separei alguns critérios que eu acho super essencial nesses meus anos de investir, para você entender, quando você for escolher o seu fundo imobiliário, você errar menos, tá? Então, um fundo imobiliário de tijolo, de imóveis reais, que você vai estar comprando a cota ali, ele precisa ter bons imóveis, a localização precisa ser estratégica desse imóvel, porque ele precisa ter bons inquilinos residentes ali nesses imóveis para ter uma baixa taxa de vacância e ter uma liquidez razoável no seu fundo. Não mais do que isso, você também tem que olhar, que é interessante, esse fundo ele tem dividendos crescentes, né? Com o passar dos anos vai crescendo ou fica ondulando, ou vai decrescendo os dividendos e diminuindo o seu patrimônio, né? O fundo ele tem crescimento patrimonial, a gestão é sólida, está procurando crescer o fundo, a negociação está num preço atrativo para o momento, qual é a diversificação desse fundo imobiliário. Se você ficou meio confuso com todas essas premissas que eu trouxe, eu também te trouxe aqui 3 fundos imobiliários de tijolos, de segmentos diferentes, para a gente estudar, para você ver como que faz essa análise, visando já essa diversificação. Então a gente vai falar de um fundo de shopping, que é o HCML11, de um de lajes corporativas de escritórios, que é o PVBI11, e um de logística, que é o BTLG11, tá bom? É o seguinte, para a gente entender o porquê que eu escolhi esses 3, porque eu comparei eles com o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores, onde os fundos mais negociados da Bolsa estão lá presentes nas principais negociações. Criei esse índice FIX e a gente percebe que o HCML, o PVBI e o BTLG tiveram rentabilidades acima desse índice FIX. Olha que interessante, enquanto a gente teve o IFIX com 22,27, o BTLG nos últimos 3 anos e meio, 31% de rentabilidade, o PVBI 31,88%, o HCML 47,89% de rentabilidade, mostrando que esses fundos de tijolos são fundos tem uma propensão a crescimento acima do índice FIX, que é a nossa base de CRI. Para a gente entender, tá aqui na tela os top 20 do IFIX, para você saber quais fundos são os mais negociados. A título de curiosidade, para você analisar aí na sua carteira. A gente tem o maior porcentagem é o KNP, depois a gente tem o KNCR, e depois a gente tem o HGLG, que é de logística, o XPML, que é shopping, o KNRI, tem o MXRF, famosíssimo, com 1 milhão de investidores agora. Tem o VISC, XPLG, BTLG e assim por diante. São esses fundos que fazem parte do IFIX. Esses 3 fundos que eu trouxe na carteira do canal também fazem parte do IFIX. E a gente vai começar falando desse fundo imobiliário de shopping, que é o HCML11, que tem performado positivamente nos últimos 12 meses, analisando uma rentabilidade de praticamente ali 25%, né, 24,97% no valor da sua cota, porque afinal de contas a maioria dos fundos imobiliários subiram bastante. E quem investe, se você compra uma cota desse HSML11, o que você está comprando? Onde que você está investindo? Em renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis e direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping centers. Então ele compra participações em vários shoppings do Brasil e você passa a receber, de acordo com o número de cotas que você tem, a receita que o fundo recebe desses shoppings, de venda, de estacionamento, das boas lojas, das atratividades que tem, o fundo vai receitando e vai dividindo com os cotistas, tá? E o destaque, eu trouxe o HSML11 para a gente poder
estudar, que eu achei interessante, é que ele é o único fundo imobiliário de shopping que possui a maior parte no seu portfólio, né? Então ele tem a posição majoritária ali no fundo. A gente observa que alguns fundos têm 5%, 10%, 20%. A gente vai ver aqui que o HSML tem uma maior participação. Tá? Ele tem administração exclusiva da Alkia, então ele tem 7 shoppings em 5 estados diferentes, e ele tem o maior dividend yield nos últimos 12 meses de todos os fundos imobiliários de shoppings. Então a gente observa aqui nessa tela diversificação regional dele no país, a alta taxa de ocupação, quis dizer baixa taxa de vacância, tá? Então ele tem 95,8% de ocupação, e aqui a gente tem os 7 shoppings descritos, sendo que o Shopping Pátio Maceió, ele tem 100% de participação. Depois a gente olha o Granja Viana com 51%, o Super Shopping Osasco com 58%, assim sucessivamente, com uma ocupação sempre acima de 90% de todos os shoppings, sendo que ele tem 100%, ele tem 97,3% de taxa de ocupação ali, tá bom? Então, mostrando diversificação e baixa vacância na questão dos shoppings, tá? A gente observa aqui que é um interessante, que eu preciso que vocês aprendam a analisar isso também, é os dividendos anuais de forma crescente. Então, em 2023, ele distribuiu R$ 8,86 de dividendos nos 12 meses. Depois, em 2022, R$ 7,68. Em 2021, R$ 5,11. Em 2024, R$ 5,26. Observa que, cada ano que passa, os dividendos totais do ano desse fundo imobiliário, ele tende a subir. Por que isso é bom para você, investidor? Isso é bom porque é um jeito de você corrigir os seus dividendos até mesmo pela inflação. Além do crescimento patrimonial da cota, da valorização dos imóveis ali reais, físicos, a gente tem esse crescimento que é muito promissor para os investimentos, né? A gente tem fundos imobiliários de fundos de papéis que têm uns rendimentos muito ondulatórios, ano vai bem, ano vai mal, depende muito da taxa de juros aqui. É um investimento mais protetivo para a sua carteira. A gente vê que a inadimplência é sempre baixa, sempre abaixo de 8%, aqui nos últimos meses do ano, né, tendendo a menos de 1% essa inadimplência ali das lojas. E para a gente resumir o HSML11, esse fundo de shopping, ele é um fundo de tijolo do segmento shopping que tem o valor patrimonial de 1,48 bi, ou seja, cada cota vale R$ 94,34, mas pela atratividade ele está sendo negociado a 1,52 bilhões de reais, com o valor da cota de 96,75. Ele tem uma liquidez média diária de 2,89 milhões, então é fácil de entrar e sair desse investimento. E uns 168 mil cotistas distribuiu no último mês aí 76 centavos de dividendo, que dá 9,2 de dividend yield anual. Se você quer investir no HSML, você vai pagar, na data que eu olhei, R$ 95,45, negociando com margem de 1%, né, preço sobre valor patrimonial de 0,01, para pagar um dividendo de 0,76, dando 0,8% de rentabilidade mensal aí, tá? Gostou desse fundo imobiliário? Você acha que vale a pena a gente fazer um vídeo só sobre as características desse fundo mais aprofundado, igual eu faço com os outros canais? Deixa o seu comentário aqui para mim, tá bom? Se você gosta do conteúdo, é importante também que você compartilhe com os demais. Ajude o meu canal a crescer para a gente produzir conteúdos cada vez melhores, tá? E para a gente continuar o nosso assunto, vamos falar do fundo de laje corporativa, que é o PVBI11, que é o nosso fundo de escritório aqui, que vem também performando de forma positiva nos últimos 12 meses, com um crescimento de 18,96% no valor da sua cota. O objetivo de quem compra a cota do PVBI11 é a obtenção de renda e ganho de capital através de investimentos que no mínimo serão 2/3 em patrimônio líquido em imóveis físicos, né? Então ele compra a maior parte do fundo imobiliário para comprar prédios, salas comerciais, né, as famosas lajes que a gente chama, para alugar para grandes empresas. Então a grande empresa aluga, paga o aluguel, o fundo recebe e distribui os dividendos para o cotista, certo? Então hoje ele tem 5 imóveis físicos, e esses 5 imóveis compreendem cada um desses imóveis, ele tem uma partezinha. Então
Por exemplo, a gente pega aqui o Park Tower, ele tem 100% do fundo, né? Então o Park Tower é todo do PVBI 11, que conta hoje com uma área bruta locável aí de 22 mil metros quadrados, zero vacância física, e que esse imóvel compreende a 47% de toda a receita do fundo tá nesse imóvel, até porque ele tem uma maior participação, né? Então ele tem o FL 4440 com 51%, com 3% de vacância física, o Union FL com 50%, o Vila Olímpia Corporate 65%, o Deon 13%. Lembrando que esses dois últimos foram aquisições recentes, ainda está com uma taxa de vacância mais alta, mas o fundo vem trabalhando para diminuir, gerando uma vacância média de 9,5%. Então a gente observa que é um fundo imobiliário que tem imóveis de altíssima qualidade, que vem distribuindo também ali um dividend yield crescendo, né? Começando ali, olhando o dezembro de 2022, por exemplo, com 7,3%, terminando com 8,3% de dividendo. E o que eu acho interessante também é que ele tem ali a diversificação por clientes, digamos assim, né? Os setores de saúde, instituições financeiras, gestora de recursos, né? Então ele vai diversificando esse portfólio para diminuir os riscos. E é um fundo também que, com o passar dos meses, ele vem crescendo cada vez mais e adquirindo novos imóveis no seu portfólio. Para quê? Para diminuir a vacância física, a vacância financeira, para aumentar o potencial de clientes diferentes, para realmente fazer um fundo imobiliário crescer. Assim como a gente está vendo aqui, os crescimentos de dividendos também ao longo dos anos. Então, você está fazendo essa conexão de quando você vai em fundo imobiliário de tijolo, as projeções para o futuro e o que está acontecendo atualmente, né? Então, um fundo que vem crescendo nas suas receitas, vem crescendo os seus prédios, vem construindo novos prédios também, que está no relatório do fundo, e os dividendos também eles vêm crescentes, né? 2023, 7,85, 2022, 6,76, R$6,76, R$6,48 em 2021, e assim ele vai crescendo e gerando mais renda e protegendo o capital. Então o PVBI 11, para você investir, ele é um fundo de tijolo de laje corporativa, de escritório, que tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhão, está sendo negociado ali um pouquinho a mais do que ele vale, né? R$103,70, sendo que a cota justa seria R$100,20. Está com 136 mil cotistas, com uma liquidez de negociação de 4,8 milhões, então bastante líquido. Pagou um dividendo de 70 centavos se você investir no que dá 7,5 ao ano de dividend yield. Então, para negociar ele, você vai pagar R$103, tá com 3% de ágio mais caro, para te dar um dividendo de 70 centavos e um yield mensal de 0,67, tá? Para a gente finalizar o vídeo, a gente não pode deixar de falar desse segmento muito importante, que é o de logística, que vem crescendo cada vez mais com o e-commerce. E a gente vai falar do BTLG 11 também, um excelente fundo que eu trouxe para a gente, que nos últimos 12 meses teve um crescimento de quase 10%, né? Uma hora subiu, depois deu uma corrigida, agora está em prospecção para subir também, de novo. E é um fundo imobiliário que garante renda e ganho de capital por meio de exploração de empreendimentos ligados ao setor de logística brasileiro. O mais interessante do BTLG 11 é o seguinte: a sua diversificação regional é próxima da cidade de São Paulo, que é o grande centro distribuidor dos produtos. Então, os galpões ficam próximos aos grandes centros para facilitar a logística, né? A gente chama isso de last mile. Então, isso favorece o valor que esse imóvel tem para locação. Fica um imóvel bastante visado e, com isso, a taxa de vacância é mínima, porque o imóvel é bastante concorrido. Então, ele conta com 12 galpões logísticos, né, que está com 98% de ocupação financeira. Ele tem grande parte da locação atrelada ao IPCA e um pouquinho ao IGPM também. Interessante, então, é a diversificação tanto setorial que ele tem nos galpões, né, 34% logístico, depois desenvolvimento, depois em 9% de e-commerce, e assim ele vai diversificando para diminuir os riscos também na carteira. O BTLG 11 também, quando você compra a cota e investe no galpão logístico,
também tem crescimento de dividendos. A gente observa que em 2023 pagou R$ 9,00 nos 12 meses em forma de dividendos, R$ 8,84 em 2022, R$ 8,15 em 2021, em 2026 R$ 6,45. Ele é um fundo de tijolo do segmento logístico que vale 2,7 bilhão de reais. O mercado está disposto a pagar um pouquinho mais por ele, sendo negociado a R$ 100,70, mas vale R$ 99,05. Tem uma liquidez absurda de 8,6 milhões por dia. 266 mil cotistas pagando 81 centavos de dividendo agora, aqui em janeiro, que ele já fez o pagamento, para te dar um yield de 8,7 ao ano, tá bom? Então, para negociar na data do BTLG, você vai pagar R$ 104,01. Tá um pouquinho mais caro, com 6% de ágio, né? O preço sobre valor patrimonial 1,06, para te pagar um dividendo de 81 centavos. Isso ao mês dá 0,078. Então, o que a gente fez aqui? Eu busquei no mercado para gente os fundos imobiliários de tijolos, de imóveis reais, de segmentos diferentes para diversificar a carteira de investimentos. Então, tem shopping, tem logística e tem laje corporativa, mas não é qualquer um fundo. A gente não investe só no que paga mais yield. Então, o que a gente olha? Vacância, crescimento de dividendos, relatório de gestão e prospecção futura. Então, eu trouxe como exemplo esses 3 fundos imobiliários que, se eu investisse nesses 3 fundos, eu ia gastar mais ou menos R$ 303 para receber R$ 2,27 de dividendos, comprando uma cota de cada um. É isso que eu quero trazer no vídeo, para te dar essa noção mais aprofundada de investir em ativos que pagam bem hoje, mas tem uma taxa de crescimento de dividendos interessante para criar sua própria renda passiva, tá bom? Sei que é um vídeo mais demorado, é um vídeo onde a gente traz muitos detalhes, uma pincelada em cada fundo, tá? Mas espero que você tenha gostado. Você pode saber mais sobre esses investimentos lá no meu Instagram, do Investidor Classe Média, onde eu faço posts despretensiosos, caixinha de perguntas todos os dias, e a gente pode ter um contato ali mais de perto, digamos assim, tá bom? Se você aprendeu, se você gostou desse vídeo, eu preciso que você deixe o like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeos frequentes durante a semana, e comente aqui para mim, sabendo desses dados, você investiria nesses fundos imobiliários? Muito obrigado, eu fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo aqui hoje para você, e eu te vejo no próximo.